iniciar a gravação. Vamos retomar a parte sobre iluminismo, né? Falando sobre Voltaire. Aí, Voltaire. Eles eram, turma, de verdade, assim, pessoas muito avançadas para o, assim, a forma, né, de pensamento, porque esse período foi uma época em que não existia essa questão de defender o pensamento de uma pessoa que era contrária. Eles pensavam assim antes, né, no absolutismo. O rei ou a rainha determina o que é para ser pensado e acabou. Nada mais importa. Então, isso aí foi muito moderno mesmo. Na prática, muitos não conseguiram fazer, né? Aí os criadores da enciclopédia, organizadores, Diderot e D'Alembert, pretendiam reunir os principais conhecimentos da época. Rousseau é famoso, foi o único deles que não pensava igual a questão do pacto ou do contrato social, né? Liberdade de expressão, deixa eu ver o que o Samir escreveu. Liberdade de expressão é igual a liberdade de pensamento? Sim, sim, Samira. Eles estavam defendendo aí que a pessoa poderia se expressar contrariamente ao que o governo defendia. Mas, na real, isso era uma visão assim, bonita, né? O seu pensamento poderia ser contrário ao pensamento do governo. Era bonito, mas na prática isso não acontecia. Porque quem pensava contra o governo era perseguido, né? Então não era assim, não era algo que valia na real. Era simplesmente bonito. Vou citar um exemplo da história do Brasil para ilustrar aqui. Quando houve a proclamação da República, foi feito um discurso em que não existiria mais a corrupção, não existiria mais o benefício sem a pessoa merecer, seria algo assim mais respeitoso. No entanto, vocês já estudaram República Velha, voto do cabresto, coronelismo. Então a República não acabou nada da corrupção. Na verdade, só modificou o método de corrupção. Enquanto no período colonial do Império, a corrupção era feita de uma forma patrimonialista, né? Era assim, digamos, o Império trocava um título de nobreza achando que iria conseguir, achando não, para conseguir algo em torno, mas ele não conseguia em troca, mas não conseguia. Era assim, às vezes ele dava um título para ver se o inglês iria dar o que ele queria. E só funcionava quando a Inglaterra queria algo em troca, entendeu? A troca de favores era essa. E quando entrou o período republicano, houve o quê? Não era assim, troca de títulos, mas era uma coisa chamada
troca de favores, que se chama clientelismo. Então, só mudou o termo, mas a falcatrua continuou sempre, ou continua, né, até hoje. É fogo isso, é bizarro. A pergunta: se a proclamação da República fosse popular, mudaria muita coisa? Não, muita coisa não. Vou explicar por que não. Eu estou estudando isso, Proclamação da República. Hoje eu estava lendo sobre ela. Veja bem, o povo não teve acesso, né? Tem até aquele livro do historiador que chamou sobre, o título é Os Bestializados, né? Que o povo assistiu os militares na rua como se fosse uma formatura militar. E quem é civil chama de parada militar. Eles não chamam aquilo de formatura, né? Chamam de o desfile militar de parada. Tudo bem. Aí o povo ficou bestializado porque não compreendeu o que houve. Mas vamos supor que o povo tivesse participado, como foi no 2 de julho, da independência do Brasil. A população lutou para a independência e depois quem ficou administrando era alguém ligado à elite. Se a população tivesse participado da proclamação da República e tivesse acesso ao poder, aí poderia mudar muita coisa. Mas o que é que houve? A população não participou e se tivesse participado, só mudaria se tivesse acesso ao poder. Porque participar e depois ficar com a elite comandando, iria continuar esse sistema de troca de favores. Aí Pedro botou no Haiti, foi popular ou escravista, ou os dois, foi os dois. Porque ter sido escravista já atrela a ideia de ter sido popular. Então, falando da gente, tanto a independência quanto a república, mudou o sistema político, mas na prática a administração continuava estabelecendo métodos corruptos, que eram trocas de benefícios. Por isso que nos Estados Unidos chegou a dar mais certo, ou se eu acho que não. Nos Estados Unidos funcionou realmente por causa da participação. Não foi algo... acho que vocês estão vendo aí minha câmera. Não foi algo tão distante com a elite e o povo. Nos Estados Unidos, quem fez a independência administrou. Entendeu? Não ficou distante. Vamos imaginar que aqui a população participou da luta na Bahia para a independência. Quem continuou administrando? Quem já era elite. Nenhum popular teve acesso ao poder. Nos Estados Unidos, a independência foi feita pela população que continuou administrando. E lá não tinha essa visão que tinha aqui, que ainda tem aqui. Visão como? Veja só, lá não tinha escravidão? Tinha. Aí lá a escravidão era em todo o território? Não. Pronto. Já temos uma diferença gigante. Uma parte dos Estados Unidos não apoiou a escravidão, porque foi símbolo de atraso econômico. Aqui, o país inteiro tinha escravidão. O país que produzia. Entenderam? É muito diferente. Lá deu certo porque depois houve essa diferença. Uma parte não queria escravidão. E aqui não. O país todo produtivo estava defendendo essa história da escravidão. Aí, com o passar do tempo, existiu o quê? A proclamação da República
que já ocorreu após a abolição, mas todo mundo aqui sabe, vou fazer sim, todo mundo aqui sabe que a abolição, vou fazer atividade. Dilma Rousseff perguntou à presidenta, todo mundo aqui sabe que a abolição da escravidão no Brasil continuou deixando a população popular e pobre fora do sistema, sem emprego, desempregada, né? Então não ia melhorar. Deixa eu ver aqui se tem algo. Ah, tem sim, tem John Locke. Cadê John Locke? Rousseau era aquele que defendia o povo, né? Que o povo pudesse ser ouvido. Aí veio John Locke. O Estado deveria ser organizado a partir de um consenso, do acordo entre os cidadãos. Aí vieram os pensadores iluministas da economia, Quesnay, implantação de um capitalismo agrário, que a riqueza era através do trabalho agrícola. Adam Smith, aí você já sabe, né? Laissez-faire, laissez-passer, liberalismo econômico. E por último, os déspotas, que foram reis e rainhas absolutistas, que disseram que passariam a ser iluministas para não perder o poder, para estender o poder deles. Na real, eles tomaram medidas para enganar a população, né? Abriu uma escola, um hospital, mas não deixaram de ser assim absolutistas. No Brasil a gente ainda vai estudar, né? Vamos aqui para as questões. Vou compartilhar as questões agora. Aí, ó, primeira questão. Vejam aí se vocês conseguem responder em alguns segundos a primeira questão. Pronto, Will respondeu. Vou comentar, viu? Vou ler a alternativa D e a E. A C, vocês estão vendo que está logo errado, né, turma? Quem fez a questão viu que a C não foi Espanha, foi Portugal. A B está dizendo que foi financiado pela alta nobreza. Não foi só isso, né? A alta nobreza participou com o financiamento da burguesia, apoio da igreja. Século XVI, os reis acreditavam que a riqueza estava relacionada com a venda e compra de especiarias. Essa A poderia gerar uma dúvida, mas vamos ver a letra D. A D não pode, porque quem participou da expansão foi a Igreja Católica. Letra E. Depois da tomada de Constantinopla, é a letra E. Pelos turcos, embora não impedissem o comércio por Constantinopla, os turcos otomanos passaram a cobrar taxas maiores, né?
Então, primeira questão, correto, letra E. Vamos para a segunda. Essa questão é mais difícil, porque cobrou detalhes específicos, entendeu? Vou comentar, viu, turma, a questão. Vou falar dela. Enzo, ela é a correta, a letra B é a correta. Vou falar o seguinte, essa tal lei do melaço, ela foi criada pela Inglaterra para que o imposto fosse cobrado ao melaço francês. O que era isso? No mercantilismo inglês, existia o protecionismo, a única potência do mercantilismo que conseguiu deixar a balança de comércio favorável foi a Inglaterra. Vendeu muito e comprou pouco. Então, uma das estratégias foi isso que está escrito aí. A lei do melaço foi uma cobrança de impostos ao melaço das Antilhas Francesas. Dessa forma, o melaço das Antilhas inglesas entrava por um preço menor na metrópole. E as Antilhas Francesas não conseguiam vender muito porque o imposto era pesado, era alto. A lei do melaço era para beneficiar as Antilhas inglesas. Por isso é a letra B. Mas eu vou comentar as outras. Letra A. Lei do comércio fazia com que na Filadélfia ponto necessário de partida e entrada fosse de entrada do comércio colonial. As leis do comércio que faziam com que na Filadélfia o ponto necessário de partida e entrada do comércio colonial, para poder centralizar o comércio entre colônia e metrópole. Não tinha isso, né, turma? Não tinha isso. Isso o quê? Essa centralização do comércio. Se a gente acabou de ver aqui o comércio triangular, ele era centralizado? Era centralizado em vários pontos, né? Não era como está explicado aí na letra A. Letra C. Restrições a produtos artesanais. Não era assim. Era como está escrito na letra B. Não era produto artesanal que concorre com o inglês. Não era dessa forma a lei, entendeu? Isso aí é a criação, a invenção. Enzo, eu vou dizer a você, entendi. Veja só, quando fala comércio centralizado, significa que sai da colônia e vai direto para a metrópole. O comércio triangular ele não era assim, não. Ele era mais livre. A colônia do norte, as colônias do norte, não mandavam diretamente para a metrópole. Lembra, eles mandavam rumo para a África. Aí no norte da África eles compravam uma colônia, comprava pessoas, levava para outra colônia, que era nas Antilhas, e lá eles faziam comércio pelo melaço.
Então, colônias do norte faziam um comércio que não era o tradicional do mercantilismo. Centralizado é quando saía da colônia direto para a metrópole. Já nos Estados Unidos, isso foi quebrado, né? E com a conivência, né? Com aquela tal, digamos, deu autonomia, né? Para não perder as colônias do norte. Porque aquilo não dava lucro, a Inglaterra foi deixando. Conseguiu entender, Enzo? Porque não era centralizado, não era direto. Deixa eu ver aqui. Valeu. Letra B. Então, letra C já foi, letra D. Os colonos somente poderiam vender seus produtos para a Europa. Não, já disse que não. Vendia rum para a África. Norte da África. Né? O comércio triangular era composto pelas 13 colônias, Inglaterra, França, não. 13 colônias, África, colônia das Antilhas e, dependendo do produto, ia para a Inglaterra. Era bem assim, diferente, né? Complexo. Então, a segunda é a letra B. Vamos para a terceira questão. Veja só, turma. Preste bem atenção no texto em cima que você vai responder correto embaixo. Veja se não responde. O texto ajuda a responder. Ficaram com dúvida, foi? Ah, feito. Veja só. Ao final do texto, está dizendo que o único meio eficaz de impedir a tirania é capacitar cada ramo do governo a agir como um freio para os outros dois. Está falando dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário. Quem criou isso? Montesquieu. Letra D de dado. Terceira questão, letra D. Montesquieu. Quarta questão, hein? Puxa. Já dei os erros? Vou lá, por causa do tempo. Oh, nessa questão, correto, deixa eu ver aqui, comentário no bate-papo, Felipe fez. Veja só, letra E está errada, D está errada, C está errada, B está errado, o correto é a letra A. Vou dizer porque a A é a correta. Eu acabei de dizer que os reis e rainhas modificaram a ideologia absolutista, mas continuaram impondo. Eles só disfarçaram que seriam iluministas. Aí está dizendo a B, contestou práticas do antigo regime. Não, o antigo regime tem absolutismo. Eles só disfarçaram. C, adoção plena dos ideais iluministas. Foi adoção plena? Não, claro que não. Se fosse uma adoção plena, não teria um governo centralizado nos reis. O despotismo esclarecido continuou utilizando o governo centralizado nos reis.
não quis fazer um governo com defesa da Constituição, né? E divisão de poderes. D. Adesão aos ideais liberais. O ideal liberal não defende intervenção estatal. Já está errado aí. Letra E. Reformulação do absolutismo, garantindo sua perpetuação por mais século. Não foi isso por mais século. Não foi reformulação do absolutismo, né? Tá errado o tempo e nem eles fizeram uma máscara, né? Dizendo que seriam iluministas. É a letra A. Vamos para a quinta questão. Essa é fácil, né? Essa é mais fácil. A dúvida que eu acho que vocês poderiam ter é na letra D, ó. Iniciar os estudos científicos. A enciclopédia não iniciou estudo científico. A ciência já existia. Incitar a luta contra o antigo regime? Não. Incentivar hábito da leitura? Não. A enciclopédia foi criada para divulgar o saber. Então, a letra E. Era promoção do saber. Quinta questão, letra E. Vamos para a sexta. 5 foi letra E, viu? Uma aí da Inglaterra. Estados Unidos, né? Essa é fácil, não é não? Você lê todas as alternativas. Muito fácil isso aí. Leiam as alternativas aí, vocês vão ver qual é a correta. Isso é uma questão fácil. Todas são erradas, menos a letra A. Porque a letra B, ó, mantiveram sua cultura intacta quanto a dos indígenas da América Inglesa. Os da América Inglesa foram dizimados. A América Portuguesa, a cultura foi miscigenada com influência cristã. Ainda existe, mas não está intacta. Né? C. Passaram pelo processo de mestiçagem que ocorreu amplamente com os indígenas. Na América Inglesa, eles foram assassinados. A mestiçagem quase zero. Aqui foi assassinado, mas houve mestiçagem. D. Diferenciam-se dos indígenas da América Inglesa por terem suas terras devolvidas. Alguns receberam as terras, outros lutam ainda. Letra E. Resistiram como os indígenas da América Inglesa às doenças trazidas. Muitos morreram com as doenças. Né? Então, sexta questão correta é letra A. Sétima questão.
Deixa eu ver aqui. Felipe já fez. Ó, vou ler aqui as duas, viu? Vou ler a B e a E. A B. É percebida uma das motivações do expansionismo e da exploração mercantilista ibérica, o metalismo. Essa é a B. Vamos ver a E. São demonstrados os benefícios gerados pela administração hispânica na América Central. Não foram benefícios gerados pela administração hispânica. A única correta aqui só pode ser a B. A C, não houve equilíbrio entre coroa e colônia. Necessidade de importação de mão de obra escrava, não houve. Isso não houve. Eles exploraram a mão de obra indígena aqui na América Espanhola. Na letra A fala de metrópole portuguesa. Falso, né? Então, 7, letra B. B de Brasil. Oitava. Vixe, essa daqui tá difícil de ler, né? Deixa eu desligar aqui meu celular. Conseguiram fazer? Ou ficou na frente a câmera? Valeu. Ó, vou comentar então, viu? Vamos ver. No texto, o padre, né? Está dizendo que os indígenas fizeram protestos, né? Tocando fogo em igrejas, engenhos. Dizia que ele era o verdadeiro papa, né? Esse indígena. Veja que é uma miscigenação danada, né? Vamos ver. Letra A. Resistiam à escravidão a que estavam submetidos pelos colonizadores por meio de revoltas violentas. Isso gera uma dúvida, né? Porque você pode pensar, rapaz, essa letra A aqui pode ser. Vamos ver a B. Rejeitavam a religiosidade europeia. A letra B vai ser falsa porque o próprio indígena está dizendo que ele era o Papa. Ele mesmo fez o misticismo. C. Buscavam nas aldeias criadas pelos jesuítas um refúgio contra a intensa exploração dos colonos portugueses. O texto não fala disso, né? Letra D. O texto fala que eles fugiram de uma aldeia jesuíta. Tinha como base econômica a produção açucareira. Não, a D não tem nada a ver. Vamos ver a E. Acabaram por assimilar, é a letra E, diversos elementos católicos. No texto aborda isso, entendeu? Eu estou respondendo porque nesse texto está falando que um indígena miscigenou, ele começou a falar de deuses católicos, misturando com a religião tupinambá, entendeu? Ele fez a misticismo, a miscigenação. Por isso, 8, letra E. Vamos ver a 9.
Um texto de Voltaire, outro de Montesquieu. Ah, essa questão é fácil. Não viram a resposta dela, não? Só tem uma alternativa aí, não tem nem dúvida. Essa é fácil, é 9 letra D de dado, pode olhar aí. A única que fala dos princípios iluministas é essa, a letra D. As outras estão erradas. Completamente erradas, né? Vamos para a 10ª. 9 foi letra D de dado, hein? Essa, a 10ª é sobre América Espanhola. Questão fácil, hein? Já vi que é fácil. Entenderam? Chapetones não eram homens nascidos na colônia. Isso são os crioulos. Os crioulos não eram pequenos comerciantes dedicados ao artesanato. Crioulo era o filho do chapetone com a mulher da América. O indígena não era poupado do trabalho escravo. Os negros não eram usados em larga escala. Correta é a letra E. Os mestiços eram descendentes da mistura de espanhóis e indígenas. 10, letra E. Depois eu mando o slide, viu? Que eu fiz 13 questões, turma. 11, correto é letra A. 11, letra A. Vai cair a aula, mas eu mando o slide. Valeu, presidenta. A 12 não dá tempo de ler. A 13 vai ser 13, letra D. Eu mando o slide. Valeu.